Comigo, nação rubro-negra, chega com tudo. Todo mundo feliz, né? O Flamengo venceu bem o Santos 3-1 diretamente aqui do Maracanã. Teve tanta notícia boa, fiquei animado com tanta coisa que vi que eu vou falar para vocês. Estou impressionado. A volta do Bruno Henrique foi um momento épico. O Jorginho chegando ao 10º pênalti convertido com a camisa do Flamengo. O Flamengo reagindo no segundo tempo. Enfim, eu tenho notícias importantes, eu tenho entrevistas, tenho o Gabigol. Ele aprontou aqui no Maracanã. Vou contar para vocês tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, assim, vem comigo, nação rubro-negra, que a hora é essa, para você ficar ligado, para você ficar atento. Olha, e eu já quero chamar diretamente o técnico do Flamengo, Leonardo Jardim. Ele que dá detalhes do planejamento do Flamengo nessa semana que é importante. Estreia no Flamengo da Libertadores, Fla-Flu no final de semana, ele já manda o papo sobre essa programação. O que eu posso dizer é que são dois jogos importantes, como todos os jogos do Flamengo, mas dois jogos com dois adversários que, como você disse anteriormente, é um adversário da Libertadores. O Flamengo já o ano passado teve algumas dificuldades em alguns jogos fora, não é? O Fluminense é uma equipa que também tem criado problemas, apesar de no Carioca nós conseguimos vencer o troféu. Temos que gerir a equipa, com certeza há uns que vão jogar mais agora neste jogo, depois no próximo talvez não joga, depois já volta a jogar com o Fluminense, e é esta a gestão, porque uma coisa que eu não negociei é intensidade e trabalho da equipa, é isso. Se não for assim, eu não sirvo para ser treinador do Flamengo, porque toda a minha vida eu fui assim. Não é agora que velho, sem cabelo, que eu vou começar a mudar. Ok, malta? Obrigado, já. Com certeza que é possível ter uma fase de grupos mais sólida, mas isto é um bom exemplo, porque a gente normalmente a história serve para isso, para perceber que esta competição não há facilidades, há jogos em altura, há jogos em que as equipas jogam muito um futebol direto, não jogam um futebol muito de construção, dentro dos seus habitats que favorecem esse tipo de jogo, mas é como eu disse, às vezes, por exemplo, a gente tem que fazer uma mudança estrutural de alguns jogadores que estão mais preparados para essas lutas, porque há outros que estão mais preparados para um Maracanã, com espaço, com coisa para jogar. Por isso deve haver a nossa gestão, mas é sempre bom relembrar que não existe facilidades hoje em dia no futebol, e não é só na Libertadores. Hoje em dia o futebol, todos os jogos são difíceis, não há jogo fácil. O que pode acontecer é a gente tornar o jogo fácil. Tornou o jogo fácil, isso é outra situação, mas hoje em dia não há jogos fáceis. Vocês analisaram o jogo do Flamengo. Com certeza que o jogo do Flamengo no segundo tempo foi melhor do que no primeiro. Mas temos que analisar, porque o Flamengo não joga sozinho, tem sempre uma equipa lá para jogar. E hoje em dia, neste jogo, o Santos como estratégia utilizou os jogadores da ordem física de marcação homem a homem a correr o campo todo. Quer os dois avançados a pressionar lá na frente, em todas as bolas, quer os pontas a correr atrás de laterais, zagueiros a correr atrás de avançados. Passaram este tempo. No segundo tempo, a energia faltou, porque não é possível fazer isto durante 90 minutos, é impossível. Não há equipa no mundo, não é só no Brasil, no mundo. No mundo do futebol nunca vi nenhuma equipa que consiga fazer. Chega ali aos 50, 60 minutos, já há uma marcação que falha, já é o tempo atrasado, e é aí o que acontece? A equipa que tem a bola começa a aparecer a melhor situação, a melhor decisão, esse tipo de situações que criam espaços, e foi por isso que o futebol do Flamengo melhorou. Mas em termos de jogo, o jogo foi mais ou menos sempre na mesma bitola, não é? O jogo foi na mesma bitola. Eu achei que o adversário, devido à intensidade que nós aplicamos, teve uma quebra grande na segunda parte, e eu próprio falei com o Cuca, e o Cuca disse-me que não conseguia aguentar a segunda parte. Gastámos as fichas todas na primeira, a segunda foi difícil. Mesmo a ganhar um zero, que acabamos de fazer um gol um pouco contra a corrente,
Era uma vantagem que podia dar um aspecto anímico maior ao Santos, mas mesmo assim era impossível já eles conseguirem aguentar as nossas dinâmicas. Boa noite a toda a gente. Boa noite a toda a gente. Em primeiro lugar, queria desejar umas boas Páscoas à nação, a todos aqui presentes. Em segundo lugar, valorizar o ambiente hoje no estádio, foi magnífico, com as famílias, com as pessoas, a apoiar a equipa durante todo o tempo. Relembrar que mesmo em Red Bull a equipa não teve uma prestação satisfatória e o apoio da nossa claque foi durante todo o jogo. Por isso é importante, eles são um 12º jogador, importante para nós. Em relação à situação do Bruno Henrique, o Bruno Henrique toda a gente conhece, é um dos jogadores mais importantes desta última década do Flamengo. É um jogador que pode fazer no ataque 3 posições, quer por fora, quer por dentro como segundo, quer por dentro na frente. Muda um pouco aquilo que é as características do jogo. Com certeza que é uma coisa importante, que é o nosso efetivo, e hoje já vou passar na análise, que a análise justifica um pouco esta situação dos jogadores. Eu falei aos jogadores agora no fim do jogo e disse: só foi possível numa segunda parte determinante como esta, porque na primeira parte as nossas dinâmicas, a nossa atitude, a nossa pressão, o que fizemos correr o adversário, ele não conseguia aguentar o jogo todo. Eu falei com o treinador do contrário, ele disse: pô, na segunda parte já não tínhamos pernas para andar atrás de vocês. E é o que eu disse aos jogadores: com o nosso elenco que temos, as soluções que temos, nós temos que colocar logo de início uma intensidade desta forma no jogo, provocar desgaste ao adversário. Muitas vezes não vamos fazer o gol, muitas vezes vamos fazer, porque tivemos 2 situações na cara do gol que acabámos por não fazer, a bola não foi no gol, mas tivemos na primeira parte essas 2 situações. Mas provocamos um desgaste no adversário. Quando na segunda parte voltamos para o jogo e continuamos com o mesmo estilo, com a mesma intensidade, mesmo falhando, mesmo um gol anulado, mesmo o jogo ficando interrompido durante 5 minutos, que podia entrar o ritmo, mesmo contra esses handicaps todos, a equipa sofrendo um gol, tanto por cima do jogo sofrendo um gol, fomos capazes ainda de fazer 3 gols e ganhar de forma meritória o jogo. Por isso os jogadores estão de parabéns. No último jogo não correu muito bem, nós chamamos a atenção que não representámos a camisola, mas hoje foi a atitude magnífica. Além da vitória, foi uma atitude magnífica. Olha, o Flamengo vai viajar na terça-feira à tarde, vai para Cusco, chega lá, joga na quarta, depois do jogo, já mete o pé. Arrascaeta foi outro nome importante, afinal de contas teve pênalti em cima dele, pênalti polêmico, muita gente falando, mas eu revi a imagem e tenho certeza de que foi pênalti sim. Ele leva um toque, acaba desequilibrado. Arrascaeta feliz com o resultado, põe na tela. Sim, um jogo que começou difícil, mas tivemos maturidade para no segundo tempo chegar nos goles, assim que bom continuar trabalhando para melhorar. Arrasca, parabéns pela vitória. Queria te perguntar como você se sente agora com o Leonardo Jardim, se está se sentindo um pouco mais afastado do gol, por consequência finalizando menos, se pudesse analisar um pouco como está o esquema agora para você? Sim, cada treinador tem seu estilo e sua forma de jogar, a gente tem que se adaptar a isso, mas estamos aos poucos melhorando, nos ajudando dentro do campo para continuar crescendo como equipe. Então sempre pensamos primeiro no grupo e depois no jogador, isso é o mais importante. Última aí, vai. Arrasca, boa noite. Queria saber qual foi o papo do Flamengo voltar melhor na segunda etapa, com a taxa das finalizações, que o time mudou bastante de postura. Queria saber o que foi conversado no intervalo para o Flamengo voltar melhor. Continuar tentando, não desistir, porque enfrente tínhamos uma equipe que tinha muitas marcas pessoais, então a gente se movimentar, mas eles continuaram junto de nós, então no segundo tempo eles acredito que cansaram um pouco mais
e a gente tem um elenco muito bom no segundo tempo, conseguimos fazer a diferença. Viram só? Tá aí a palavra do Arrasca e o Gabigol aprontando sempre na saída. Uma legião de fãs foram atrás dele. Ele não foi embora no ônibus do Santos. Aí com uns falou, com outros virou a cara. Aquele jeito dele. Não tem conversa. Então, fechamos a tampa aqui do Maraca. Foi ótimo, nação. Tamo juntos.